Pronto, gravando. Pode começar, Giselda. Ok. Rezas. Já rezei e não adiantou nada. A freira sorria paciente. Reze mais, Virgínia. Você está em crise. Eu também estou rezando por você. Fique tranquila. Aos poucos foi percebendo que nada mais podia esperar daquela carinha de boneca intacta. Deixar então de fazer confidências. Mas ainda assim continuou a procurá-la, sentindo um certo bem-estar quando a ouvia falar sobre o céu e o inferno com a mesma simplicidade das criancinhas. Na véspera, tinham estado juntos. Estou triste porque você vai nos deixar, disse-lhe a freirinha, ajudando-a a guardar os livros do caixão. Mas, ao mesmo tempo, estou satisfeita, porque, apesar de tudo, creio que você foi feliz aqui. Apesar de tudo. Que significaria para a freira aquele apesar de tudo? A perseguição da irmã Flora? A proibição de ter como amiga constante? Os longos castigos que suportara com a coração cheio de ódio? As sucessivas hóstias recebidas pelo coração vazio de fé? Não. Evidentemente, a Óleo se referia apenas às alvinhas do colégio como entraram, com a blusa branca, sem nenhuma condecoração. E para aquelas mulheres devia ser esse o maior impedimento à sua felicidade. É a melhor da turma, concordavam tacitamente. No entanto, jamais provaram as pequeninas glórias concedidas às outras que deixara para trás. É que havia certas coisas. Parece tão dissimulada, dizia irmã Clara. Tem os olhos de quem já viu coisas terríveis. Assoprava-se irmã Flora. É filha de pais separados, houve muito escândalo, pensavam todas. Foi aceito como uma exceção, um caso especial. Não pôde participar das regalias a que as demais têm direito. Virgínia voltou a olhar para a copa da figueira que servia no pátio. Apesar de tudo, será que você foi feliz aqui? Gostaria de perguntar também à árvore solitária. Se a pergunta partisse de uma Flora, a resposta teria sido outra. Mas uma Flora era demasiado astuta, não precisava perguntar. As perguntas faziam parte de irmã Mônica. No começo, odiei o tempo todo. Poderia ter respondido. Odiei as professoras, a comida, as paredes, as imagens, o ar. Até o ar eu odiei com aquele cheiro característico, mistura de flores murchas e incenso. Depois fiquei indiferente, assim apática. E se estudei tanto, não foi por virtude, mas por pura agressão. Minhas irmãs eram alunas medíocres, mas não era a verdade o que a freirinha ouviu. Então, escolheu cuidadosamente as palavras, que ao menos na despedida nada pudesse ficar pelos ouvidos tapados pelo toucado de linho, reluzente de goma. Sabe, irmã Mônica, devo dizer que no começo estranhei muito. A senhora está lembrada? Meu espírito estava em desordem. Não podia ser de outra forma. Mas nesses 2 últimos anos me veio uma grande tranquilidade. Disse e perdeu por não precisar mentir. Porque tranquilidade e indiferença, no fundo, não eram a mesma coisa. Indiferença por aquelas imagens, barro de mau gosto patético. Indiferença por aquela comida neutra, por aquelas hastes neutras, por aquelas mulheres neutras que pareciam antigas mortas e esquecidas do partido. Fico contente por ouvi-la falar assim, murmurou uma música. Tranquilidade é tudo, acrescentara baixando os olhos emocionada. Para ela, tranquilidade significava um bocejo cruela anunciou sua entrada no quarto.
A mágica superior é para ver você, disse no seu tom desafiado. Você vai fazer o tal sermão de despedida. Já me fez um enorme, não sabia que eu estava reprovada e se despediu de mim. Desabou pesadamente na cama. Quando penso que no ano que vem vou ouvir tudo aquilo outra vez, eu quis interromper. Fui ao palco. Quando dei acordo de mim, estávamos as duas atracadas, chorando. Através do espelho, Virginia podia ver as grossas pernas de Luela pendendo flácidas da cama. Até na escolha dessa companheira de quarto, adivinhava-se o dedo agudo de irmã Flora. Nos primeiros anos, tivera como companheira o encantador Diabrete, Ofélia, mas deram-se tão bem que a freira achara indispensável separá-las. Célia fora transferida para outra ala, quase nem podiam mais se ver, até que um dia, vagamente, soubera que os pais a tinham levado para outro colégio. Em seu lugar, ficara a nebulosa Luela. A princípio, mal podia suportar a presença daquela massa melancólica, desesperada na cama, do armário com seus objetos de mau gosto, apossando-se de tudo, desajeitada, indolente, até que acabara por se resignar. E agora não chegava a dedicar-lhes atenção. Quem será que vem ficar comigo, Gemma? Mais uma que vai, a única amiga que fiz aqui dentro. Quando penso que tenho mais um ano pela frente e ao lado de uma desconhecida, se ao menos a próxima bonita como você, detesto a menina feia. Virginia jogou os cabelos para trás e passou uma fita elástica em volta da cabeça. O vestoval ficou completamente coberto. Bonita? Perguntou a si mesma. Os cabelos, de um tom castanho profundo, chegavam até os ombros. Levantou-os, ensaiando um penteado alto, e fixou-se nos olhos sombrios demais para a boca adolescente, de cantos ligeiramente erguidos. Gazela, um bichinho de pernas compridas e olhos graúdos, assim como os seus, Daniel dissera. Assim como ele decidiu. O tempo incumbira-se de suavizar-lhe os traços, e agora ali estava refletida no espelho a delicada imagem de uma moça sorrindo de si mesma na tentativa de reconstituir a antiga impressão da meninice. Onde se esconderam no sonho anguloso, agressivo, detei-me. Um dia, não vejo a hora de chegar minha vez. Não estava me referindo ao colégio, disse ela em meio do sorriso. Ergueu-se. E agora ao sermão. Não invejo sua sorte. Ah, mas tenho na cabeça um botãozinho. Quando não quero ouvir, basta apertá-lo e pronto, me desligo. Nenhum dos meus botões funciona, esperou Luela, seguindo-a com o olhar bovino, e acrescentou distraidamente. Ela anda sempre na ponta dos pés. Passa. Posso continuar? Pode. Queria perguntar uma coisa. Você, eu não sei se é minha. Opa. Espera aí. E já está no mudo. Perdão. Eu não ouvi sua pergunta. Pois é, eu não sei se é minha internet, vocês sentiram interferência quando a Giselda estava falando? Sim, agora está ok. Sentiram? Sim. Vocês sentiram interferência? Sim. Tá. Bom, então vamos lá. Virgínia colocou a maleta no carro. O chofer tentou ajudá-la, mas recusou. Não é preciso, é tão leve. Ele retomou a direção. Era um jovem louro e robusto, de olhar confiante, como de um menino.
Dona Inocência pede desculpas por não ter vindo. Começou ele endireitando timidamente o boné. Ela foi operada na garganta, ainda não pode sair. Sim, eu sei, atalhou Virgínia, lançando um último olhar à irmã Mônica, que acenava através das grossas grades do portão do colégio. O vento enfunava-lhe o manto negro que se abria e se fechava como as asas de um pássaro engaiolado. Mas, de repente, a fachada do prédio desapareceu numa curva e os altos muros acabaram também por se perder em meio do arvoredo. Ouviu ainda, atenuado pela distância, o toque da sineta chamando a oração. O som era apagado, igual ao que ouvira ou sonhara ter ouvido. Certa tarde no cemitério, na hora de fechar os portões. Baixou o vidro da janela e aspirou de boca aberta o perfume de eucaliptos que vinha do bosque. Os portões das lembranças do internato também se fechavam para sempre, perdido lá atrás. Os risos no pátio borbulhante, as lágrimas de solidão nas noites geladas, as confidências, os sonhos, as curtas alegrias e as longas tristezas em meio das aulas e do escuro na capela. Todo aquele mundo opaco transformara-se em poeira que se sopra da memória. Uma ou outra lembrança mais nítida persistiria intacta. O choro confusivo de Ofélia, quando foi surpreendida escrevendo-lhe aquele bilhete tão inocente quanto comprometedor. Virgínia, eu me mato se nos separarem. As ciladas de irmã Flora a introduzir pelas frestas o perfil agudo como lâmina de faca. Essa é uma idade perigosa. É preciso estar vigilante. A mão gorducha de Luela, desenhando com lápis vermelho todos os segredos do sexo. Eu vi no livro de anatomia do meu irmão. Decorei os nomes também. A morte misteriosa de irmã Francisquinha, a mais jovem das freiras e que certa madrugada cochichavam as meninas, enforcara-se com o próprio rosário. A fórmula infalível repetida em todas as circunstâncias pelos olhos de porcelana de irmã Mônica. Ele sabe o que faz, assim ficar ainda essa poeira cavilosa estranhada nas gretas. Mas um dia se livraria dela também. O que passou, passou. E Virgínia voltou-se para o chofer. Como é que é seu nome? Pedro. Pedro, repetiu ela lentamente, entrelaçou as mãos no regaço. Resisti ao desejo de fazer-lhes perguntas. Mas por que resistir? Irritou-se consigo mesma, pois não era natural que as faça. Afinal, estou voltando depois de tanto tempo. Não estou? E então, não é lógico que eu queira saber coisas? Pedro, há quanto tempo você está com meu pai? Quase 1 ano. 1 ano? Imagine, você serve também a dona Bruna? Não, é o doutor Afonso quem guia. Levo, às vezes, a babá e a garotinha até o parque. Ou então, quando o carro do doutor Afonso enguiça. Quer dizer que você está servindo só meu pai e dona Otávia? E os amigos de dona Otávia. Quais? No retângulo do espelhinho, ela viu refletido um par de olhos verdes, atentos e interessados. Dona Otávia tem muitos amigos, quase todos artistas. Ela sai muito, murmurou o chofer com um sorriso constrangido. E noutro tom. Sirvo às vezes também Dona Letícia. O irmão Virgínia baixou o olhar. Ele continua morando na chácara? Doutor Conrado? Continua. Hoje ele está passando o dia lá em casa. Eles vinham buscar a senhora, mas Dona Otávia parece que estava esperando um telefonema urgente e Dona Bruna foi levar o doutor na Tércio na estação. Ele embarcou hoje. Embarcou? Parece que foi a negócios. Acho que volta logo. Com um gesto lento, Virgínia amarfanhou entre os dedos uma folha seca que o vento atirara para dentro do carro.
Sentiu as mãos geladas, embora a tarde estivesse quente. É a volta, justificou para si mesma. Depois de tanto tempo, por maior que seja o desligamento, a gente sempre se impressiona um pouco, concedeu. Mas sentia-se vagamente decepcionada. A verdade é que se julgara muito mais invulnerável àquela mistura de emoções que lhe davam obscuramente uma sensação de insegurança. Ainda há pouco considerara-se tão desligada daquela gente e daquela casa. Chegara mesmo a se ver voltando como um simples hóspede a cumprimentá-los como se ouvisse pela primeira vez. Ou quase como se fosse pela primeira vez. E agora as mãos esfriavam inexplicavelmente, já invadidas por um suor viscoso. Enxugou-as. Não, no fundo, eu não estou mesmo me importando. Que bobagem. Se estivesse realmente preocupada com eles, apareceria assim nesse uniforme? Qual é a moça que quer impressionar dentro de uma velha saia de gabardina cor de azeitona e uma blusa mal talhada? Ainda por cima com meias pretas? E Dona Letícia, ela ainda está viajando? Não, voltou. Amanhã vai ter uma partida importante. A senhora não leu nos jornais? Não tem lido os jornais, murmurou Virgínia, recostando a cabeça na almofada. Está alta demais e tão magra, suspirava Otávia. Quando tira a roupa, não fica mesmo um fio de macarrão? Transformara-se agora numa moça magra, mais musculosa, só músculo empunhando a raquete de campeã. Lembrou-se daqueles cabelos cinzentos e brilhantes e daqueles olhos de cantos tristemente caídos como os olhos dos perdigueiros. A senhora não se parece nada nem com Dona Otávia, nem com Dona Bruna. Não me pareço com ninguém, murmurou ela. Pensava agora em Conrado. Ah, Conrado. Era uma vez uma menininha que te amou e quanto. E quanto. Reviu-se no pátio, abraçada à amiga. Sabe, Ofélia, gosto tanto de Conrado que até me doem os dentes, todos só de pensar nele. Fechou friorenta o vidro da janela. Eis que tinham se rompido naturalmente todas as amarras que a ligavam a ele e aos outros. Não restara quase nada. Apertou os olhos, agradavelmente surpreendida, mas se nem das suas feições conseguia se lembrar. A dele, principalmente, a dele se deformara na sua memória, com uma tênue máscara de cera sobre um fogo lento. Primeiro o queixo, depois a boca, o nariz. Concentrou-se, restavam intactos os olhos, aqueles olhos afetuosos, atentos. Faço. Posso pegar por aqui? Pode? Vou lá. Também não se parece com o doutor, retornou Pedro a examiná-la através do espelhinho retangular do carro. Sou muito parecida com um tio, disse ela baixinho. Ficou séria. Você não conhece, ele morreu. Será de uma beleza meio velada, profetizara Daniel. Conrado teria que amá-la para então descobri-la. Empertigou-se, resistindo ao desejo de rir. Moça louca, louca. Pensar ainda numa coisa dessas. Meneou a cabeça, puro hábito, está claro. Escolhi um caminho diferente, mas não pensei que estivesse ruim assim. Desculpou-se Pedro após um solavanco do carro. Diferente, não é? Sussurrou Virgínia. Mas tudo agora não era diferente e ao mesmo tempo previsto. Faltavam apenas o casamento de Conrado com Otávia para se completar o cenário. Contraiu as sobrancelhas. Mas por que os dois ainda não tinham se decidido? Pois desde a meninice o quarteto já não estava delineado. Bruna e Afonso, Otávia e Conrado, nem podia ser de outra forma. São até parecidos. Ainda acabam se casando, dissera Luciana. Mesmo afastada do grupo, até Luciana pressentir aquele secreto amor. Seria, pois, tão natural encontrá-los pacatamente instalados, com filhos, morando longe. E infelizes. Reagiu em meio de um sorriso.
Mas por que infelizes? Por que hei de ser assim mesquinha? Este breque está falhando, desculpou-se Pedro, fazendo parar abruptamente o carro. Desceu e abriu-lhe a porta. Amanhã cedo vou buscar o caixote dos livros. A senhora precisa de mais alguma coisa? Ela não respondeu. Ali estava o casarão cinzento, esparramado tranquilamente em meio do gramado. Notou que os 4 ciprestes tinham desaparecido e lembrou-se daquela noite em que um deles, açoitado pela tempestade, curvava-se numa reverência maligna na direção da sua janela. E os ciprestes? Foram arrancados. Eis aí, até a casa está mudada, pensou enquanto seguiam pela alameda de pedregulhos. Voltou-se para a casa vizinha. A cerca de ficus parecia agora tão menor, alargada a antiga passagem, indicando que agora eram adultos que cruzavam por ali. Deteve o olhar na ciranda de anões. Anões ou duendes, que brincavam de mãos dadas. No centro da roda, a fonte. Não podia ver o filete de água. Adivinhou apenas a correr, débil, mas constante, por entre as pedras cobertas de musgo. Desapontou-se. Seria melhor acreditar que também a fonte já não existia. A senhora vai ficar no quarto que foi de Dona Bruna. Pedro foi dizendo assim que entraram no vestíbulo. Parecia inquieto por vê-la chegar sozinha e vacilava em subir com a maleta sem saber ao certo se devia ou não permanecer ao seu lado. Era como se fosse o responsável pela ausência dos outros. Teve um gesto evasivo ao se dirigir à porta. Estão aí. Acho que ainda nem sabem que a senhora chegou. Não tem importância, Pedro, assegurou-lhe no tom afetuoso. Ele ignorava que cada qual teria sempre um motivo forte para não aparecer no momento preciso, principalmente na Tércio. Em outros tempos, isso a deixaria desarvorada. Agora não. Pode deixar aí a maleta, eu sei o caminho. A porta da sala estava fechada, mas podia ouvir as vozes. Conrado, Afonso, Otávia. Esfregou as mãos. Estavam frias e, contudo, as faces ardiam. Passa já, murmurou a si mesma. Contraiu os maxilares e, erguendo a cabeça, desafiante, entrou. Afonso foi o primeiro a quem ela viu de pé ao lado do sofá. Virgínia! Exclamou ele, abrindo os braços. Exibiu os dentes agudos. Hoje não fui trabalhar só para te receber. Estendida molemente no sofá, Otávia afagava um gato. Beijou a irmã. Não acredite, Virgínia. Foi amável da parte dele, mas não é verdade. Afonso não trabalha nunca. Afonso então riu e apertou-a num abraço afetadamente carinhoso. Na cara pontuda de Fauno pairava a antiga expressão maliciosa, mais amarga talvez. Essa gatinha perversa não sabe o que diz. A voz ficou mais estridente. E que bonita você está. Meu Deus, parece até um milagre. Conrado aproximou-se, tomou-lhe as mãos. Querida Virgínia. Ela o encarou, sorriu. A confiança perdida naqueles rápidos minutos da chegada voltava novamente, como se uma misteriosa aragem soprasse em seu rosto. Ali estava ele, grave e terno, como sempre, presença poderosa, dizendo-lhe com um olhar que não se exaltasse, não perdesse o prumo. Está tudo bem, Virgínia, está tudo bem. Impressionante como ela mudou, não? Observou Afonso, refestelando-se no braço de uma poltrona. E dizem que é uma jovem cultíssima, sabe não sei quantas línguas. Quantas mesmo, Virgínia? Ele enfrentou-o no mesmo tom cordialmente irônico. Observava-o também. Era o mesmo Afonso de cabelos em desalinho e roupa um tanto em desordem. Mas essa displicência mascarava apenas uma preocupação, tanto no comportamento como na maneira de vestir. A roupa bem talhada era da melhor qualidade e via-se que devia ter se preocupado com a escolha do suéter, discretamente combinando com as meias. O elegante Afonso, exclamou ela, sentando-se no sofá aos pés de Otávia, pois enquanto você pensava nas suas belas meias, eu estudava. Mas suas meias também são belíssimas, retrucou ele. Olha aí, meias pretas.
Não pode haver nada de tão excitante, ligas pretas, meias pretas. As freiras não podiam inventar um toque mais erótico. Virgínia sorria ainda, paciente, tranquila, e com maior desembaraço foi respondendo às sucessivas perguntas. Os três a observavam, cada qual a seu modo. Conrado, discreto, meigo, parecia dizer-lhe: você está se saindo maravilhosamente, continue. Afonso, num bom humor exagerado demais para ser natural, revelava às vezes, numa palavra, num gesto, uma surpresa meio hostil. Vejam em que deu a menininha que ouvia detrás das portas. E afinal, Otávia, com um sorriso insondável, a transparecer de leve nos grandes olhos claros. Às vezes parecia disposta a dar algum bote certeiro. Pelos seus olhos chegava a passar um lampejo, mas a expressão maldosa logo se afrouxava e retardava o ataque por desfastio, preguiça. Usava um perfume de rosas que harmonizava com seus cabelos alourados, com sua fronte pura. A voz era ainda a voz de sempre, polida, mas um pouco fria. Pois eu nunca consegui me diplomar em coisa alguma, começou ela, acendendo um cigarro. Soprou a fumaça no focinho do gato adormecido. Bruna também não conseguiu estudar até o fim. Tinha que se casar imediatamente com esse gênio. Só você mesmo conseguiu fazer uma coisa assim tão formidável. Formar-se em línguas, imagine. Extraordinário. Acrescentou sem nenhuma convicção. Riu divertida com o gato que fungava, exasperado. Pedi a Conrado que me desse algumas aulas sobre história da filosofia. Ele é muito filósofo, sabia disso, Virgínia? Mas Conrado é um rio profundo e eu sou um corregocinho bem na superfície. Um dia, enquanto me explicava umas coisas muito sérias, caí no sono. E nunca mais ele me falou nas doutrinas, hein, querido? Conrado ouvia em silêncio. A pretexto de lhe fazer uma pergunta, a pretexto de lhe fazer uma pergunta, Virgínia foi sentar-se ao lado dele. Justificou-se. Simples curiosidade de que revê o amigo, o irmão. Tudo isto e apenas isto. Passo. Ora, doutrinas, zombou Afonso. Foi ao carrinho de bebidas, serviu-se de uísque e ofereceu aos demais. Virgínia foi a única que recusou. Chega-te aos bons e serás um deles, minha menina. Conrado há de querer transformá-la numa Minerva, mas não invente conhecer mais nada. Você já é uma bela doutrina. Deixe agora que a conheçam, a começar por este seu vizinho. Deve haver nas Bíblias de Bruna algum capítulo sobre o respeito às cunhadas. Logo ela te lerá esse pedaço, disse Otávia, tentando agarrar o gato que fugia. Voltou-se para a irmã. Ele te achava um horror e agora vem com histórias. Afonso arregaçou as mangas do suéter. Que intrigante! Está visto que eu não podia mesmo acreditar em tamanha transformação. Afinal, ela era uma menina esquisita, de cabelos espetados, unhas roídas. Inclinou-se sobre as mãos de Virgínia. Encolheu os ombros. Ainda conservam vestígios da roição, mas tem até uma certa graça. E olhem que bonita cabeça, ajuizada, sem dúvida, com a auréola de uma virtuosa governanta em férias. É que nem todos conseguem esse seu ar de narciso em delírio, atalhou Otávia, erguendo-se sobre os cotovelos. Afonso, não fique histérico, sossegue. Conrado inclinou-se para afagar o gato que se espreguiçava no tapete. Virgínia, Virgínia, a verdade é que, no fundo, todos nós estamos posando para impressioná-la. Até este Rodolfo, acrescentou, puxando brandamente a orelha do gato. Ela não encontrou o que dizer. Agora Afonso conversava com Otávia, mas já não podia ouvir o que falavam. Todos os seus sentidos concentravam-se numa única pessoa, Conrado. Aproximou-se mais. Ah, era inútil. Inútil.
Voltara tudo como se não tivesse havido todos aqueles anos de renúncia. Amava-o, amava-o. Sentindo-se observado, ele ergueu a cabeça. Seus olhares então se encontraram, mas tudo não durou mais que um brevíssimo segundo. Bruscamente, ele girou sobre a banqueta e abriu o piano. Mas, Virgínia, você ainda não nos contou os seus planos. Começou ele entre dois acordes. Pretende lecionar? Ainda não nos contou os seus planos. Pedia-lhes planos. Era como se dissesse, não espere nada de mim. E ainda chamava o testemunho dos outros. Sempre se esquivando, pensou ela. Tentou responder com naturalidade, mas a voz soou-lhe postiça. Lecionar e trabalhar em traduções, por enquanto. Depois a gente vê. Lecionar? Estranhou Otávia. Fez um muxoxo e meneou a cabeça. A suave cabeleira salpicou-se de luz. Descalçou as sandálias brancas. O vestido verde musgo descobriu-lhe os joelhos. Que ideia, querida! Não usa mais isso de lecionar. Virgínia baixou o olhar turvo. Sentiu-se de repente opaca ao lado da irmã luminosa. Os seios quase descobertos sob o tecido transparente. As pernas nuas. Não teria exagerado aparecendo assim no pesado uniforme do colégio? Com o intuito de não chamar a atenção, não estaria por isso mesmo chamando. E de que forma? A atenção de todos? Lançou a Otávia um olhar fascinado e voltou-se para Afonso. Ele sorria. Alma de costureiro, quis gritar-lhe. No meu colégio, quem lecionava línguas era a irmã Priscila, prosseguiu Otávia, agitando o copo de uísque. Fez girar a pedrinha de gelo. Um dia, ela espetou o dedo na minha testa. Esta menina será um anjo ou um demônio? E você optou pela última alternativa, murmurou Afonso, voltando a encher o copo. Não. Por que isso da gente ser só uma coisa ou outra? Fica monótono e complicado. Bom é a gente não querer ser nem anjo nem diabo. É ir sendo o que na hora calhar. Animou-se. Estendeu a mão para a Virgínia e puxou-a. Escute aqui. O que é que você achou do meu russo? Não é lindo? Que russo? Ora, querida. Do Pedro, é claro. Fez uma pausa para beber e, vendo que Afonso e Conrado conversavam sem prestar-lhe atenção, prosseguiu num tom mais alto. É um péssimo chofer, mas que amante. Mas que amante. Virgínia concordou rindo. Ah, sim, quanto ao motorista. Acariciou o gato, abriu uma revista, teve consciência da sua expressão pasmada e tentou disfarçá-la, mas não conseguiu. Pedro era o amante de Otávia. Mas e antes? Lembrou-se da tarde em que a vira erguer para Frau Herta o rostinho inocente enquanto Conrado se esgueirava pela cerca de ficus. Pensei que tivesse deixado minha gramática no jardim. Ele fora o primeiro. O primeiro, repetiu a si mesma, sentindo-se desabar sob essa descoberta. E certamente ainda mantinha a ligação. Otávia era dispersiva. O sangue afluiu-lhe à cabeça, golpeando-lhe a fronte. No andar de autômato, foi até a bandeja e serviu-se de conhaque. Afonso apontou-a. Eu não disse que logo ela tomaria a cor local? Mas não pensei que fosse assim tão depressa. Conrado abrira o piano e tocava baixinho uma música melodiosa, mas vacilante. Ela é incontaminável. Que tal se vocês esperassem mais uns dias para fazer minha ficha? Murmurou Virgínia, no mesmo tom melífluo de Afonso. Revia Daniel, pálido e fatigado, o olhar perdido num ponto distante. O senhor sabe que eu faria tudo para que ela não se contaminasse. Fixou na garrafa o olhar úmido. Encheu novamente o cálice. Afonso deu uma risadinha.
Você vai ficar embriagada, hein, minha flor? Ela emborcou o cálice. Lembrava-se do dia em que engolira aquele sorvete que lhe queimava a boca, tão hostil quanto o conhaque. Você vai ficar toda melada. Ele observara no mesmo tom. Sufocou-a o antigo impulso de atirar-lhe o copo na cara. Mas por quê? Por quê? Pensou, simulando interesse por um quadro de Otávia. Cruzou os braços e crispou as mãos. Que me importa tudo isso? Preciso me controlar. Vamos, calma. Eu sabia que ia encontrar tudo assim. Já estava preparada, nem ódio nem amor. Deixou pender os braços ao longo do corpo. Nem ódio nem amor. Repetiu sorrindo de si mesma. Se estivesse só, cairia de bruços no chão e choraria como uma criança. Gosta, Virgínia? Perguntou Otávia. Pintei-o o ano passado. Cabeça de aquário. Passo. Lembrava o retrato meio vago da moça que ela desenhara um dia, coroada de folhas ou algas, mas desta vez ela estava mergulhada na água, muito abertos os olhos claros e flutuantes, os cabelos de afogada. Podia ser Otávia e podia ser a mãe. Virgínia respirou de boca aberta. O terrível estava nos olhos vazios de expressão, do mesmo tom da água, apenas mais densos. Era como se, de repente, eles fossem escorrer pela moldura. Você me deu um desenho parecido. Dei? E Otávia lançou ao quadro um olhar frio. Eu ia expor este ano, mas a verdade é que isso de expor não me entusiasma. Um dia qualquer, se calhar. Ah, os nossos planos, disse Afonso. Parecia um ator gracejando com o próprio papel. Aproximou-se de Conrado. Este ganhou do pai uma bolsa de estudos para ser santo, pois será santo. São Conrado. Otávia nasceu sob o signo do pincel. Letícia sob o signo da raquete. Não se deitarão muitos sóis, e ela será uma tenista famosa, enquanto Otávia, se calhar, vai ser um estouro na pintura. Bruna descobriu que é melhor ter anjos do que sonhar com eles, pois vai ter milhares de anjinhos no seu ventre. No seu ventre está a raiz do mundo. Sorveu um gole de uísque. Eu construirei minha casa, a mais extraordinária que já existiu. Em cada ala, uma estação do ano. Vocês entram num cômodo, é inverno. Entram em outro, é primavera. E lançarei meu livro de poemas concretos, cimento e ferro. Numa cidade como a nossa, os poetas têm que ser duros também. Ferro neles, minha querida. Mas antes, vá ver sua filha, atalhou Letícia entrando. Está em plena crise. Quer Bruna ou você? Voltou-se para Virgínia. E essa bela moça, como vai? Hein? Saudades suas, uma eternidade que a gente não se vê. Vestia um desbotado macacão azul e tinha o rosto lavado. Os cabelos muito curtos, pareciam os de um menino, mas a boca sensual era madura, experiente. Você passou por casa? Perguntou Afonso. Mas Bruna não voltou ainda da estação? Minha pobre filhinha no abandono vai ficar com a tal carência afetiva. Logo terá que ir ao psicanalista para desenvolver o vocabulário no divã. Adeus, meus anjos. Volto para o jantar. Nossa cozinha sumiu. Oh, as vantagens de ser vizinho do sogro. Quando voltar, traga revistas e cigarros. Não esqueça os cigarros, lembrou Otávia. Sentou-se ao lado de Conrado. Querido, que tal se tocássemos nossa música em homenagem à Maninha? Lá, 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 rarará. Virgínia baixou para o chão o olhar pesado. Pensou em Luciana. São parecidos os dois, nem que fossem irmãos. Ah, eles se amavam, eles se amavam.
Otávia podia ter outros, não importava. Amavam-se e tudo o mais independia daquele amor. Apoiou-se na poltrona. A dor era quase insuportável. Ah, Conrado, Conrado. Letícia tomou-a pelo braço. Vamos para o jardim? Deixou-se levar. Anoitecia. O céu tomara uma coloração arroxeada e o gramado, há pouco descoberto, cobria-se de coágulos de sombra. Virgínia sentou-se no degrau ao lado de Letícia. Tombou a cabeça para o peito. Mas não vai chorar agora. Vamos, reaja, ordenou-lhe Letícia. Não sei o que aconteceu, mas posso imaginar. A dureza da advertência surpreendeu com a força de uma ducha. Estremeceu. Não, não vou chorar. Estou bem, passa. A voz de Letícia ficou mais branda. Assim é melhor. Então, você ainda gosta dele? Terá que esquecer, Virgínia. Amar a pessoa errada não é das melhores coisas que nos podem acontecer e acontece com tanta frequência. Dante se esqueceu desse círculo no seu inferno e dos rejeitados. Pensei que, murmurou Virgínia, parecia falar às próprias mãos abandonadas no regaço, mas continuou igual, igual. Letícia acendeu um cigarro. Vi isso nos seus olhos, minha boneca. Nos olhos? E Virgínia sorriu. Chegaram a pensar que tinham perdido aquela marca que fizera irmã Flora pôr-se em guarda. Tem olhos de quem já viu coisas terríveis, cerrou os delatores. Mortos e vivos, voltaram todos. No entanto, lá no colégio, tudo me parece tão simples. Agora Otávia cantava uma balada e nada parecia tão harmonioso quanto aquela voz pairando leve sobre o cenário pesado do crepúsculo. Você terá que esquecê-lo. Eu sei, repetiu Virgínia, contraindo dolorosamente a boca. Enlaçou as pernas e recostou o queixo nos joelhos. E Afonso, por que ele me detesta assim? Ele me detesta. Com um gesto exasperado, Letícia esmagou a brasa do cigarro na sola do sapato. Chega de ter pena de si mesma, menina. Além do mais, Afonso não te detesta coisa nenhuma. Conheço bem aquele artista. É desse jeito que reage quando está com medo. Ele tem medo de você. De mim? Medo de mim? Letícia parecia sorrir. Quando os dois se casaram, devo ter ficado com a mesma cara com que você ficou vendo Otávia e Conrado tocando juntos. Devo ter ficado com essa cara. Foi a última vez que chorei, mas então chorei mesmo. Chorei definitivamente todas as lágrimas, todas. Quando já não restava nenhuma, parti para uma competição de férias. Havia uma competição importante. Fui e ganhei minha primeira taça. São 7:55. Então, ficamos por aqui. Mas tá pegando o negócio, né? Tá num ritmo interessante. Mas e aí, o que ficou para o de hoje? Precisa brigar para falar não, viu, gente? Acho que um título para os acontecimentos de hoje poderia ser algo assim, tipo As Voltas da Vida, né?
como que da Virgínia não se esperava tanta coisa, e acontece que com as outras meninas, tendo acesso a tudo, ficaram com uma vida mais convencional, né? Sim, É uma ideia que deixo por ali, né? sim. E é como se estivessem parado mesmo, né? Ficassem ali estacionadas, enquanto a Virgínia está esse mundo de fora, os questionamentos, a tal... E se preparou para lecionar, para fazer traduções. Quer dizer, o seu universo de aspirações está mais claro e o horizonte das outras meninas acabou sendo bastante convencional, o que não era muito difícil na época, mas igual é curioso, porque as outras meninas, como se diz, dispunham de Uhum. todos os recursos que a gente pudesse imaginar, né? Enquanto que Virgínia, nesse sentido, tinha mais limitações, né? Sim, Eu acho exatamente. que eles narraram hoje como foi a vida dela lá, né, no internato, né? E até então só passava ela lembrando do que estava lá fora. E hoje descreveu também que foi fácil dentro, né? Uhum. Talvez essa exposição também a situações de fora dali da família, daquele círculo, né? Que também deixou ela diferente deles, né? Talvez com mais perspectiva, mais vivência, experiência. Uhum. Sim, com certeza. Eu achei uma palavra que eu achei, né? Que se alguém souber aí o que seria o olhar bovino, né? Ela seguiu ela com um olhar bovino, Eu né? imaginei um olhar meio assim. Ah, é a Eu, primeira vez que escuto. eu fiquei bem intrigada, né, quando a Otávia fala do Conrado, dessa coisa filosófica do Conrado. Eu fiquei pensando, nossa, será que faltou para esse cara sair daí foi coragem mesmo? Né? Porque, assim, dá para ver que ele destoa um pouco do cenário, né, no sentido de busca, mas, ao mesmo tempo, algo limita ele de não, né, ter essa mesma audácia, né, tá? Que a Virgínia teve empurrões da vida muito graves, né? Mas o anseio que traz nessa frase que a Otávia disse hoje, tem algo que eu não sei se é interno ou externo, que limita muito o Conrado e deixa ele nessa zona de conforto, né? Não sei se ele é bunda mole mesmo, o que é. Bem, o que eu percebi na leitura de hoje é que Virgínia, ela canalizou, né, todas as dores e sofrimentos e decepções para os estudos, né? Ela se dedicou aos estudos, estudou, ela se destacou, né? Foi bem melhor do que Otávia, do que Bruna, que não se ligavam muito nos estudos. Então, e isso acontece na vida real, no cotidiano, de inúmeras pessoas, né? Que passam por determinadas situações, determinados problemas, e aí canalizam, né, a sua dor para determinadas coisas. Alguns canalizam para o trabalho, outros canalizam para os estudos, outros canalizam para drogas, e por aí vai. Uma série de opções que tem aí para canalizar, né, a sua dor interior, os seus traumas, os seus problemas. E aí eu percebi que Virgínia, ela canalizou nos estudos, né? Se destacando, né?
fez letras, né, tradutora, né, quer lecionar, né? De um certo ponto, eu acho assim muito bom isso, bem interessante. Poderia ser com aquele histórico, né, de uma mãe com problema mental, de um pai que se suicidou e por aí vai. Então, ela tendo canalizado para os estudos, maravilha, bom Sim. demais. Então vamos ver o que vai rolar, né? A Virgínia e o Conrado tá prometendo o negócio aí. Edgar, Oi? a minha internet caiu. Qual foi a página que você parou? Ó, Não, você ela tem, caiu. o seu é esse aqui também? É, isso. Então é na... Gente, eu não estou conseguindo ver a página. Que loucura. Que vergonha, pelo amor de Deus. 121. 121. Tá ótimo. Obrigado. Não, é triste, gente. Uma pessoa que nunca usa óculos na vida. Aí tá cada dia pior agora, sabe assim? Outro dia vendo o celular, fala, puta, agora eu preciso de óculos para olhar o celular, gente. Para longe, para perto? Aquela coisa de braço curto mesmo, né? Perto. Aí tem que ficar afastando, só que agora não adianta mais afastar, né? Então... Ai, meu Deus do céu. Pois é, não tem jeito, né? Tem uma hora que chega, né? Mas é isso, né, gente? É isso. Então, bora lá. Então, boa noite. Cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos Vamos capítulos. Vamos ver o que vai rolar. Mas tô achando interessante, o ritmo tá ficando quente o negócio. Boa noite, gente. Então, boa noite, gente. Boa noite. Beijo para vocês. Boa noite.